Fala galerinha, eu sou o professor Nathan Gama. Você que está assistindo esse vídeo aqui, a gente está nesse exato momento com a preparação voltada para a prova da Unifor 2026.1. Sou professor de matemática, eu venho aqui com a minha revisão, 15 questõezinhas, né, assim como é a prova, trazendo as minhas apostas e principalmente revisando para você que vai enfrentar essa prova no próximo final de semana. Você que está assistindo essa gravação, esse vídeo, até se preparando para as outras provas, pode se utilizar desse método aí para inclusive estudar para as provas que vocês possam vir a fazer, tá bom? Lembrando que a prova da Unifor, ela tem uma tendência, né, no natural, a vocês terem mais questões envolvendo matemática básica, porcentagem, proporção. Então, dentro desse material, vocês vão ver que eu trabalhei bastante e vou trabalhar bastante essa ideia de matemática básica, tá certo? A gente vai começar a partir de agora. Olha a minha primeira questãozinha, já está na tela aí de vocês. E ela vai dizer aí o seguinte, ó. Detalhe, gente, ó, toda vez a prova da Unifor, ela tem a tendência a ter textos grandes. Então, uma primeira dica para você que vai fazer a prova da Unifor pela primeira vez é sempre procurar que com os textos grandes você analisa a partir daquele momento que eu devo ler. Já vai uma dica aqui para vocês. Normalmente as questões da Unifor falam da própria Unifor. Então procura, normalmente as palavras-chave que vêm a partir do momento que vai valer, digamos assim, a questão, é lá no suponha. Tá bom? Se você olhar direitinho as questões da prova da Unifor, vai ver que tem muitos textos que o primeiro parágrafo está falando informações que não vão servir para a questão. E aí na hora do começo que ele vai jogar os dados da questão, vem, suponha que aconteça isso, isso, aí ele vai jogando os números. Tá bom? Então vocês vão ver muito disso na prova da Unifor. Enfim, essa questão aqui ela não é da Unifor, mas escolhi ela porque envolve um assunto muito importante cobrado na prova, tá certo? Que ele diz o seguinte, ó. Na loja de um jogo online, é possível comprar vários itens que ajudam na jornada do jogador. Esses itens são comprados com um ganho, né? Comprados aí com dinheiro virtual, chamado de Special Coins. Em um determinado ano foi lançado um item chamado de Passe de Batalha. Durante o período de lançamento, foi praticado um preço promocional e cada passe custava 100. O valor inicial, 100. E ele está dizendo, ó, 2 anos depois, após o lançamento, esse preço se tornou 125 Special Coins. O aumento do preço do item gerou protesto na comunidade de jogadores. Para alcançar os usuários, a produtora de jogos aí argumentou que o aumento percentual, então essa partezinha aqui, ó, muito cobrado na prova da Unifor, o aumento percentual ao analisar a mudança do preço de 2 anos para trás para o preço regular não ultrapassou a inflação em vários países no período em questão. Como, por exemplo, ele vai falar do Chile, ó. No Chile teve uma inflação, teve um aumento de 13% ao ano de maneira constante nesse período. Lembrando, ó, que o período, ó, 2 anos, tá bom? Ele vai jogar, ó, de acordo com esses dados, em relação à inflação acumulada no Chile, quanto o preço do passe de batalha de Special Coins precisaria aumentar. Então vamos lá. Nota comigo que o primeiro detalhe aqui na questão é saber quanto ele aumentou normalmente, né? Então aqui a gente está vendo claramente que foi um aumento de 25%, já que o inicial é 100, né? O inicial é 100, está 125, ele aumentou 25%. Se ele compara com o Chile está dizendo o seguinte, ó, foi 13% ao ano. Nathan, então quanto é que vai ser? Vamos imaginar aqui, ó, eu começo também com 100, certo? Eu começo aqui com 100. E aí eu pego e digo o seguinte, já que são aí o período de 2 anos, né? Então eu vou pro meu primeiro aumento, beleza? Quando eu faço aqui o meu primeiro aumento, vamos aqui comigo, ó, fazer aqui direitinho aqui com vocês. Primeiro aumento, com aumento de 13%, ó. Então, aumento de 3% é multiplicar por 1,13. A Nathan foi 2 anos seguidos, então 1,13 de novo. Tá bom? Então, aqui seria o resultado dessa multiplicaçãozinha aqui, tá certo? Quando a gente multiplica, vou fazer aqui rapidinho só para a gente ganhar tempo, né? Lembrando que a Unifor trabalha bastante com esses números quebrados. Dá 127,69. Tá bom? Então, em 2 anos, o preço, né, ficou R$125, mas lá no Chile, se a gente utilizar a mesma lógica partindo de R$100, eu tenho um valor em 2 anos de 127,69. Então a pergunta é, de acordo com esses dados em relação à inflação acumulada no Chile,
quanto o preço do passe de batalha em Special Cons precisaria aumentar. Se você olhar direitinho aqui, ó 125 e 127,69. Você nota que a diferença entre eles é justamente uma diferença de R$ 2,69. Então, meu gabarito aqui da minha primeira questão, ó, é letra D. Assunto dessa questão: aumento percentual, porcentagem, a partezinha básica que você já conhece, que a prova da Unifó é carregada de questões trazendo essa ideia aí, tá bom? Esse é o gabarito da nossa primeira questão. Vamos para a segunda questãozinha. Segunda questãozinha também, ó, dentro daquilo que eu aposto sempre, que é ter mais de uma questão envolvendo porcentagem. Normalmente envolvendo proporção, porcentagem, são 5 questões ali. Em média, 5 questões. Vamos lá. Olha o que ele jogou aqui pra gente. Em um estudo sobre a evolução do acesso ao ensino, né, do IBGE e tudo mais, divulgou que em 2010, 11,3%, lembrando que a Unifó trabalha com números quebrados, é isso mesmo que ela faz, para ver se você tem agilidade com números quebrados. Então, em 2010, ele está dizendo que 11,3% da população brasileira tinha o ensino superior completo. Vou colocar aqui, ó, 11,3%. Já em 2022, eu tenho agora aumentou, né, para 18,4%. Esse aí é o aumento percentual de um ano para outro, né, 2010 para 2022. E ele diz assim, ó: considere que a população brasileira em 2010, vamos colocar aqui, né, ó, em 2010 a população era de 190 milhões. Vou botar só 190. Enquanto que em 2022, agora eu tenho 215 milhões. Não é a mesma quantidade de pessoas, então por isso que eu não posso relacionar as porcentagens de maneira solta. A quantidade de pessoas no Brasil muda de um ano para ano, então por isso que tem que analisar dessa forma aí, tá certo? Aí vamos lá. Pergunta, né? Qual foi aproximadamente o aumento percentual em número absoluto? Ou seja, se eu descobrir quantas pessoas eram nível superior em 2010 e quantas pessoas eram em 2022, eu consigo fazer essa diferença de pessoas. Por isso que ele falou número absoluto. Então, nossa missão é descobrir quantas pessoas tinham um ensino superior aqui, ó, nessa relação e também nessa relaçãozinha aqui, tá certo? Então, é trabalhar com o número quebrado mesmo. 11,3% de vezes, né, 190 milhões. Como tudo tá na casa dos milhões, não tem necessidade de você colocar os zeros, tá bom? Tudo vai cancelar mesmo. Então, aqui, ó, cancelando esse zerinho com esse zerinho e multiplicando aqui, ó, 11,3 vezes 19, eu tenho aqui 214,7. Como eu tenho que dividir para 10, então eu tenho 21,47 milhões de pessoas com ensino superior no Brasil nesse ano. Aí eu vou lá para o outro. Quanto é 18,4% de 215. Certo? Mesmo esquema. 18,4. Aqui não dá para cancelar o zero, né? Vezes 215. Isso aqui, quando eu multiplico, dá 3.956. Como tem dois zerinhos para a gente cortar, virgulando duas vezes para a esquerda, vai ficar aí um total de 39,56 milhões de pessoas. Aí a pergunta é exatamente sobre isso aqui, ó. Daqui para cá, teve um aumento percentual de quanto? Clássica questão da Unifó, tratando aí sobre aumentos, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Pode usar regrinha de 3? Pode. Se a gente fosse fazer regrinha de 3, o antigo está para 100%. O novo está para X. Isso aí é de aproximadamente quantos por cento? Ele coloca aí pra gente, tá bom? Só que eu vou pegar aqui e utilizar uma técnica melhor, tá bom? Se você notar, eu tenho que isso aqui 21,4. Então, vou puxar para menos, tá? Vamos fechar em 20. Isso aqui tá quase dando 40. Vocês estão vendo, ó, que daqui para cá é praticamente não. Se eu trabalhar com os números inteiros, é o dobro, né? O dobro. E toda vez que eu dobro, é um aumento de 100%. Isso aqui significa 100% de aumento. Certo? Toda vez que eu dobro, é um aumento de 100%.
Só que a gente sabe que isso aqui não é exatamente 40 e isso aqui não é exatamente 20, né? Eu estou fazendo aproximações. Então eu sei que esse valor aí ele não pode ser maior que 100%, até porque todos os itens aqui, ó, não tem. Agora, baseado nos itens, eu posso chegar à conclusão que o mais próximo a 100%, porque quase que ele dobrou, né, é justamente o item E. Então, gabarito é justamente o item E, certo? A gente pode usar essa ferramenta, né, lembrando, dobro, 100%, triplo, 200%, a gente pode fazer isso de boa que também dá certo, tá bom? A gente pode utilizar essa técnica de aproximação na prova da Unifor, porque trabalha com muito número quebrado, né? Chatinho você perder esse tempo. Anota essa dica aí para vocês, tá bom? Segunda questão aí resolvida, espero que vocês tenham compreendido. Vamos para a terceira. Terceira questão, clássica questão na Unifor, essa parte de divisão diretamente ou inversamente proporcionais. Só aproveitando para destacar aqui para vocês, ó. Toda vez que eu tenho uma divisão direta, a gente sempre coloca as partes, né, aqui embaixo, ó. Primeiro carinha, o segundo, o terceiro, e tudo isso é igual a uma constante. Natan, se tiver na mesma questão inversamente, aí os inversamente ficam aqui, ó. E 1, e 2, e 3. Fica em cima e embaixo. Os proporcionais ficam embaixo, os inversamente ficam em cima. Então, na hora de eu fazer a montagem para descobrir quem é a constante, por exemplo, se for esse caso aqui, ó, vai ficar o quê? Ele vai ficar assim, ó. A é igual a parte proporcional vezes K e a parte inversamente I1 aqui embaixo. Esse aqui é o meu primeiro carinha. O segundo, mesma coisa, ó. Parte 2 proporcional vezes a constante e o inversamente 2 aqui embaixo. E o seu mesmo esquema. 3K, P3, né? Parte proporcional. E aqui embaixo, ó, 3. E aí você junta as 3 e iguala o total. Nessa questão aqui, agora voltando para ela, ele vai falar que eu tenho os irmãos, Carlos e seus irmãos, né, que é o Antônio, a Benedita e ele mesmo, né? Eles três vão comprar um equipamento que custa aqui, ó, 450 mil reais. E para custear a aquisição, né, desse equipamento, eles utilizaram a divisão, ó, diretamente proporcional às áreas, que é justamente o quê? Quem tem mais áreas vai acabar usando os equipamentos mais. Então é justo que o Antônio, que é o primeiro aí, né? Ele utilize, ele pague, na realidade, mais do que a irmã dele e o outro irmão, Carlos. Então, a gente tem aqui uma divisão diretamente proporcional, tá certo? Então vai ficar como aqui, ó, pra gente, ó, pra vocês perceberem. Eu já sei que o valor dele é proporcional. Vou fazer aqui, ó, proporcional. O primeiro, ó, proporcional a 50. O segundo, proporcional a 30. E o terceiro, proporcional a 20. Eu já estou passando para o outro lado, ó, multiplicando, tá? É como se eu estivesse fazendo só essa partezinha aqui. Mas lembrando, na hora que eu monto sempre em forma de fração os proporcionais. Deixa embaixo os proporcionais. E ele está dizendo que se eu somar todos eles, ou seja, 50K mais 30K mais 20K, tem que dar o total, que é 450 mil reais, que é o valor total. Aí, quando a gente faz aqui eu tenho 100, né? 100K igual a 450 mil reais. Então, K é a mesma coisa que 4.500. Certinho? Aqui, ó. Divide, né? Corta aqui 2 zeros. 4.500 com os 2 zeros aqui, ó. A gente obtém essa resposta. Bom, achei a constante. Qual é a pergunta? Qual é o valor da contribuição do Antônio? O Antônio vai pagar quanto? Ele vai pagar isso aqui, ó. K vezes 50. Então, o Antônio vai pagar 4.500 vezes 50. Isso gera para mim o gabarito aí de divisão, né? Que é 225 mil reais. O gabarito aqui, a letrinha E. Resolvida a terceira questão aqui para vocês. Tá? Questão muito simples, como eu disse. Se a Unifor trouxer a ideia de diretamente, inversamente, não esquece, é desse jeitinho que eu montei para vocês. Então, monta a fraçãozinha, soma tudo igual ao total. Tá? Se ele trabalhar só com diretamente, tranquilo, suave. Se ele trabalhar só com inversamente, também vai ter que fazer MMC, né? Mas assim, dentro desse padrão que eu coloquei aqui para vocês. Vamos aqui para a quarta questão.
Quarta. Problema clássico da Unifor, que é justamente a parte de conjuntos. Toda vez vocês vão encontrar questões de conjuntos na Unifor. Ponto. Não tem pra onde correr. Então vamos lá. Todas as questões de conjuntos, normalmente as questões de conjuntos na Unifor trazem a ideia de 3 conjuntos. Então ele trouxe aqui um probleminha para vocês, né? Só para revisar. Ele vai dizer, ó, uma pesquisa nacional sobre o consumo cultural entrevistou 1.200 jovens. Então ele já me deu o total. Total, 1.200. Entre 15 e 24 anos. Os entrevistados responderam se havia realizado as seguintes atividades culturais nos últimos 12 meses. Ler pelo menos um livro, assistir pelo menos uma peça de teatro, ou visitar, né, pelo menos um museu. Os dados obtidos foram colocados aí. Nota que eu tenho aqui, ó, os grandões, livro, teatro, museu. Eu tenho as duplas, ó, 210, livro e peça. 150, ou peça e museu, né, os dois. E 120, livro e museu. E 80, ele fez os 3. Então, você tem aqui um conjunto de três conjuntos, na realidade. Eu tenho 3 conjuntos com interseções de 2, interseção de 3 e os conjuntos, né, como um todo, que é os 3 grandões lá em cima. Pensando em políticas públicas, os jovens que não realizaram nenhuma das atividades, das 3 atividades, ou seja, é como se eu tivesse aqui, ó, o conjunto da peça, o conjunto do teatro, o conjunto aqui, do museu, desculpa, e o conjunto aqui, ó, do livro, né? Livro, museu e aqui o teatro. Aí tem a galerinha que não fez nada, que eu vou chamar de X aqui, ó. Galerinha que tá fora, escolheu nenhuma dessas 3 atividades. E ele disse, essa galera que não fez nenhuma das 3 irão receber um incentivo maior para que eles possam, obviamente, fazer. Assim, o número de jovens que irão receber um incentivo maior é quanto? Ele quer saber só esse xizinho que está aqui fora. Tá bom? Gente, ó, se vocês pegarem questões na Unifor com essa ideia de jogar tudo e perguntar sobre uma parte específica, se ele perguntar se for, ó, vou até dar a dica aqui, ó, se for sobre o total, que nessa questão ele já deu, né? Mas vamos supor que eu pego uma questão que quer saber quantas pessoas foram entrevistadas, por exemplo. Se for nesse estilo, ou então, se eu pegar alguma questão que quiser saber quem é que gosta dos 3 ao mesmo tempo, uma possibilidade também. Ou quem tá fora, que é o caso aqui, né? O xizinho aqui, é outra possibilidade. Se for um desses valores, você pode utilizar o mecanismo que diz o seguinte, ó. Toda vez que você tem 3 conjuntos, eu posso fazer, aqui como é livro, teatro e museu, eu posso somar os 3 grandões, subtrair das interseções LM, LT e MT, somar com a interseção tripla LMT, e quem tiver lá fora, você soma também, que é o X, ó. Quando eu faço a sequência, Nathan, sempre essa sequência anota, ó, a soma dos 3 grandões, tá bom? A diferença entre as duplas, tá bom? Nesse caso. E a partezinha final é justamente, ó, quem tá no centro e quem tá fora. Se você não tiver, eu chamo a atenção para vocês o seguinte, ó. Não pode ter em nenhum desses números essa palavrinha aqui, ó. Atenção. Não pode ter essa palavrinha, somente. Se tiver essa palavra somente, já sabe. Esse tipo de questão não se resolve por esse método que eu estou anotando aqui embaixo. Você é obrigado a fazer pelo aquele método tradicional de fazer pelas subtrações e começa pelo meio e vai subtraindo. Se tiver essa palavrinha aqui, ó, somente. Tá bom? Nota que nenhuma das frases que eu anotei aqui, ela tem a ideia do somente ou do exclusivamente. É só o número solto. É geral. Como não tem, eu posso utilizar aqui essa fórmula. E quando eu faço isso aqui, que eu só armei aqui para vocês, tudo isso aqui tem que ser igual ao total. Vou botar aqui, ó, total. Bom? Quem é o total? 1.200. Quem é o L? Livros? 680. Quem é o museu? 320. Quem é o teatro? 480. Menos as duplas, ó, esse e esse. Então, ó, livro e peça
que é o livro e o teatro, né? Aqui, ó, 210. Peça e museu, aqui, ó, vai ser 150. E o último aqui, 120, que é o livro e o museu, 120. Mais interseção dos três, 80 jovens fizeram os três. 80, soma. E quem tá lá fora, xzinho. Bacana? Show? Tranquilo, só isso. Certo? Aí aqui é a equação do primeiro grau. Vamos aqui, ó, juntar a galerinha, ó. Esse com esse aqui, ó, já dá 1000. Tá? Eu já posso, por exemplo, pegar quem mais aqui, ó, para ganhar tempo, ó. Eu posso... Eu vou juntar logo os três negativos aqui, né? Fazer um negativo só. Aqui vai ficar 100, 300, 400, 430, 480. Negativo. Mais 80, mais x. E tenho aqui esse 480 ainda aqui, ó. Esperando que vai ser cancelado. Olha, coisa linda, ó. Cancela. Morreu. Tá bom? Tudo isso e 200. Então vamos lá. Fazer aqui em cima, ó. 1.200 é igual a 1.000 mais 80, 1.080. Mais x. Portanto, o x aqui vai ser igual a 120, né? Troca de lado, troca o sinal. 120 aí. Então, o meu gabarito aqui, ó, a letrinha A. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Letra A. A resposta aqui pra gente. Tá? Questãozinha bem de boa. Aqui envolvendo conjuntos. Não esquece. Sempre assim, tá? Sempre assim. Bem tranquilo. Não tem pra onde correr. Mais uma vez. O jeito de deixar essa questão mais difícil seria se ele trouxesse essa ideia aqui do somente. Aí, mais uma vez, se ele trouxer a ideia do somente, faz naquele método que vocês provavelmente já aprenderam desde a época do colégio e até mesmo nos cursinhos, né? Que é justamente o quê? Começa colocando aqui, ó, por dentro, que seria o 80, e vai subtraindo, né? Subtrai, subtrai, subtrai. Tira 80 deles 3, aí coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Depois vai para os grandões e joga tudo aqui subtraindo, né? E detalhe, chama a atenção de vocês para outra coisa, ó. Se na hora do comando, na hora da pergunta, vier com a pergunta pelo menos um. Quantos fazem pelo menos um? Pelo menos um, gente, é todos, total, sem ser os daqui de fora. Tá bom? Pelo menos um é tudo sem ser o que tá fora. Se ele vier com pelo menos 2, quantas pessoas escolheram pelo menos 2? Pelo menos é o quê? Essa região aqui, ó. E essa regiãozinha aqui do meio. Você soma, descobre quanto é o valor, soma eles. Aqui é o pelo menos 2. O pelo menos 3 é só o 80, né? No caso, aí não tem muito o que falar. Agora, se ele disser, quem escolheu somente um? Quando vem o somente um... Tô dando aqui dicas para provas, tá? Somente um é essa região aqui, com essa, com essa. Somente dois, essa, essa e essa. E o somente três é aquele lá do meiozinho. Você resolve qualquer questão de conjunto se vier com esse mecanismo que eu estou trazendo aqui para vocês. Bom, essa é a questão número 4. Número 5. Questãozinha número 5. Vamos lá. Ele diz o seguinte aí, ó. Na Unifor, eles gostam de trabalhar com unidade de medidas não convencionais. Então, a gente pode pegar alguma questão com decâmetro, hectômetro. Na parte do litro, ele pode colocar uma questão com decilitro, centilitro, enfim. Ou medidas que a gente não usa no Brasil. Por exemplo, aqui, essa questão, ele traz o seguinte, ó. O bushel é uma unidade de medida para commodities, que é justamente tratada aí, né, como cereais utilizados no sistema de pesos e medidas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Para o milho, um bushel equivale a 25 quilos. Então, uma unidadezinha que não é trabalhada aqui no Brasil, mas traz aí em outros países. Um agricultor deseja armazenar uma determinada quantidade de milho em um silo. Ao analisar o relatório, ele notou que os valores estavam em bushels e seria necessário converter essas quantidades para toneladas. Então aqui, ó, ele quer converter bushel para tonelada. Ele já disse aqui, ó, um bushel
vale 25 quilos. Aí a pergunta: de modo a verificar se o silo possui capacidade suficiente para realizar a conversão de bushels para tonelada, esse agricultor deve multiplicar o valor em bushel por quanto? Então, vamos lá. Se ele quer transformar isso para toneladas, a gente tem que lembrar que uma tonelada tem 1.000 quilos. E se ele está pegando e dividindo isso em forma de bushels, é só você dividir aqui, ó, por 25 quilos. Aqui é a minha forma de resolver, tá, gente? Mas aqui fica a critério de vocês. Quando eu faço essa divisão, dá 40. Tá bom? Dá 40. Ou seja, significa o quê? Que em uma tonelada eu tenho 40 bushels. Ó, uma tonelada significa que eu tenho 40 bushels. Então, daqui para cá, o que foi que aconteceu? Multiplicou por 40. E se eu faço voltando? Divide por 40. Aí a pergunta é exatamente essa, ó. Para a realização de bushel para tonelada, tá aqui, ó, de bushel para tonelada. O que a gente faz? Divide por 40. E dividir por 40, gente, é a mesma coisa que multiplicar por 1/40, tá? 1/40 é a mesma coisa que dividir para 40. E 1 para 40 significa o quê? 0,025. Gabarito letra A. Bom, questãozinha que eu fiz aqui pelo método de conversão de medidas e proporção, né? Digamos assim. Questão bem tranquila. Como a Unifor gosta de cobrar nas suas provas, tá? Questãozinha 6. Uma das questões também na prova, deixa eu só apagar aqui, né? A questão anterior. É justamente a parte de probabilidade. Então, vocês vão encontrar, sim, questões de probabilidade. Olha o que ele falou aí ó, nessa questão. Mais uma vez, as questões de probabilidade vão vir com um texto enorme. E lá no finalzinho vem a pergunta, tá? Já se prepare para textos grandes. Tem questões que os textos são pequenos. Então, assim, se você quiser ganhar tempo, resolve normalmente as questões dos textos pequenos, que tem lá sempre textos pequenos. Mas as que são grandes, é só porque o primeiro parágrafo não vai servir para a questão. Você lê só do meio para o fim, procura o suponha, como eu disse para vocês, né? Vamos lá. Ó. Gustavo e sua irmã Caroline viajaram de férias para cidades distintas. Os pais recomendam que ambos telefonem quando chegarem ao destino. A experiência em férias anteriores mostra que nem sempre o Gustavo e a Caroline cumprem esse desejo dos pais. A probabilidade do Gustavo telefonar é 0,6. E a probabilidade dela telefonar é 0,8. Telefonar, tá? Qual é a chance dele não telefonar? 40%. Eu vou botar aqui o não, ó. Não. E qual a chance dela não telefonar? 20%. É o que falta para fechar o 100%, né? Vamos ver o que a questão pede. A probabilidade de pelo menos um. Pelo menos um significa o quê? Ou o Gustavo vai e ela não vai. Ou o Gustavo não vai e ela vai. Ou os dois telefonam. Pelo menos um, ou é o outro, ou é os dois. Porque pelo menos significa no mínimo. Ou seja, ele quer essa probabilidade aí. Tem duas formas de você resolver essa questão. Eu posso fazer pelas regrinhas de probabilidade. Gustavo telefonando, 0,6. Caroline aí, ó, não telefonando, vezes 0,2. Porque aqui, ó, é ele fazendo e ela não, vezes. Ou ele não fazendo, 0,4. E ela fazendo, 0,8. Mais, ou, né, ou mais. Os dois fazendo, 0,6 vezes 0,8. Certo? Aqui eu ficaria com essas duas possibilidades. Tá bom? Então aqui, ó, quando eu faço a minha continha, nesse caso aqui, eu vou ter exatamente o quê? 60% vezes 20%. 60 vezes 20 é igual a 12%. É só multiplicar 6 vezes 12. Tá bom? E outra aqui, ó. 40% vezes 80%. 40 vezes 80 é só multiplicar 4 vezes 8, que dá 32. E o último caso, 60% vezes 80%. Vai dar 6 vezes 8, vai dar 48. Soma tudo. Aqui eu tenho 80, aqui quando eu junto tudo, 92%. Gabarito aqui 92. É o item E aqui também, ó. Sexta questão é o item E. Tá bom? Questãozinha simples.
Daria para resolver de outro jeito, Nathan? Pode sim. Eu posso fazer o quê? O que que ele não quer? Os dois não ligando, né? Que ele tem que, pelo menos um deles tem que ligar. Qual a chance dos dois não ligarem quando eu multiplico aqui, ó? 20% vezes 40%. É justamente aqui 4 vezes 8, que dá 8%. 8% é a chance que eles não podem, em hipótese alguma, acontecer, porque a pergunta é justamente sobre um deles ligar. Aí quando eu pego e faço aqui, ó, 100 menos 8 é igual a 92. 100 por quê, Nathan? Tudo 100%. 8% seria exatamente a chance de nenhum deles fazer a ligação aí, tá bom? Aí a gente tira essa possibilidade. Vou até colocar aqui, ó, para vocês visualizarem, né, no tamanho legal, maior, aqui a resolução dessa questão, certo? A questãozinha número 6 aí para vocês, beleza? A gente vai para a próxima questão. Vou colocar aqui na tela. Deixa eu só limpar aqui, né, ó. E a gente vai para a sétima questão, tá certo? Vou ajeitar aqui um detalhezinho aqui, vocês que estão assistindo essa gravação, né? A gente está fazendo aqui a resolução do materialzinho, né, de revisão aqui para a Unifor, tá bom? Só ligar aqui um detalhezinho aqui para a gente resolver essa session. É bom que você vai tentando aí enquanto eu organizo aqui, tá bom? Vamos lá. A resolução agora dessa questão número 7. A questão 7 fala o seguinte, ó. Em 2009, o estado de São Paulo perdeu aí, ó, 3.205,7 hectares de sua cobertura vegetal. Essa área era 30% menor do que a área desmatada em 2008, segundo o balanço aí do Projeto Ambiental Estratégico Desmatamento Zero, divulgado aí pela SMA. 1 hectare é uma unidade de medida equivalente a 100 ares. Bora anotar isso, né? Proporçãozinha. Vamos anotar aqui, ó. 1 hectare é a mesma coisa que 100 ares. O que ele falou? 1 are, por sua vez, é equivalente a 100 metros quadrados. Vamos colocar aqui, ó. 1 are é equivalente a 100 metros quadrados. Logo, a área de 3.205,7 hectares, eu tenho aqui, ó, coloca sempre nos hectares, né, embaixo de hectares, 3.205,7 hectares. Isso aqui corresponde a quantos ares? Só que ele quer a resposta, ó, em metro quadrado. Então aqui eu vou descobrir primeiramente quantos ares eu tenho, tá bom? 1.000 pelos extremos, 1 vezes x. Esse número vezes 100, 32,05. A vírgula anda para o lado e acrescenta um zero. 320 ares. 320.570 ares. Ele quer a resposta em metro quadrado. Aí eu venho para cá, ó. 320.570. Eu quero a resposta x, ó, em metro quadrado. Duas regrinhas de 3, basicamente aí. Números quebrados, como você já conhece, que a Unifor trabalha. 1.000 pelos extremos. Vai ficar aqui x é igual 320.570, multiplica por 100, acrescenta mais 2 metros quadrados. Só que você nota aqui, ó, que os itens ele mexeu a vírgula. Atenção para anotação científica. Muito comum aparecer também. Vocês estão vendo que todos os itens aí, ele parou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Parou entre o 5 e o 7, ó, todos os itens. Então, 4 vezes para a esquerda é 3.205,7 vezes 10 elevado a 4, tá? Então, o meu gabarito aí é a letrinha E. Mais uma letrinha E, né? Aí, ó. Só mesmo proporção. Clássica questão da Unifor. Aí, espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução dela, né? A gente vai aqui para a nossa próxima questão. Questãozinha número 8. Vou apagar aqui. Vamos lá. Agora eu trouxe aqui umas questõezinhas de geometria, né?
Questõezinha de geometria. Olha aqui, gente. Já caiu na Unifor, inclusive. Esse estilo aí, parecido com quadrados, círculos. Trouxe aqui porque vai que a Unifor repete questão, né? Bem simples. Ele dizia o seguinte, ó. 4 tanques cilíndricos são vistos de cima em uma planta baixa, conforme a figura. Todos têm 10 metros de raio e seus centros se posicionam em vértices dos 2 quadrados tracejados adjacentes, ambos com 30 metros de lado. Uma fita de isolamento esticada e paralela ao solo envolve os 4 tanques, dando uma volta completa, que é justamente essa linha laranja na figura. O comprimento da fita em metros é quanto? Ele quer saber quanto é que vale essa linhazinha que ele arrodeou aí esses objetos. Gente, ó, toda vez que você pegar essas questões aí, vou chamar a atenção de vocês, até aumentar aqui a imagem, vai ficar legal, ó. Toda vez que vocês pegarem questões envolvendo círculos e cordas abraçando círculos, você vai fazer o seguinte, ó. Primeira missão, você vai pegar as partes retas. Então, ó, aqui eu tenho uma primeira parte reta, que vai exatamente daqui até aqui, ó. Tá certo? Toda vez você vai pegar sempre as partes retas. Olha aqui outra, ó. Até aqui. E outra aqui, ó. Essa aqui, ó. Parte retinha. Bom, olhando para os números, aqui é 30, aqui é 30, aqui é 30 e aqui é 30. Então eu já sei que eu tenho 30 vezes 4. Tá? 30 vezes 4. Não vou multiplicar porque vocês estão vendo que nos itens aqui, ó, todos já estão fatorados. Então guarda essa informaçãozinha aqui, ó, 30 vezes 4. Mas, agora vamos para a parte arredondada, ó. Essa partezinha aqui, essa partezinha aqui, essa curvinha aqui vai até mais ou menos aqui, ó. E essa daqui que pega isso aqui tudo, ó. Aí você vai anotar aí, ó. Toda vez quando os círculos são iguais, esses pedaços, esse aqui e esse aqui, esses 4 pedaços formam sempre um círculo. Sempre, porque os círculos são iguais. E uma volta no círculo é quanto? 2πr. O raio não é justamente 10, ó. 2πr. Um círculo, 2πr. Formulazinha do comprimento da circunferência. E agora, Nathan, tá faltando o quê? Tá faltando só essa linhazinha aqui, ó. Esta linhazinha aqui. Ela que a gente vai descobrir agora. Como é que a gente faz? Meu povo, seguinte. Obrigatoriamente vocês estão vendo que ele tá indo na diagonal, né? Isso já é um sinal. Sinal de quê, Nathan? Que esse pedaço corresponde à diagonal do quadrado. Se você olhar esses 2 pedaços aqui da fita, ó, aqui de amarelo, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, estão vendo que eles são paralelos, ó? Até visualmente dá para aceitar que eles são do mesmo tamanho. E são mesmo, tá bom? Obrigatoriamente isso aí vai corresponder à diagonal do quadrado. Então, conclusão. Diagonal do quadrado. Qual é a diagonal do quadrado? Anota aí, ó. L raiz de 2. Então, o lado do quadrado era 30, né? Então, 30 raiz de 2. Portanto, aqui, ó, 20π, só para ficar igual os itens, né? 30 em evidência. 30 em evidência fica 4 mais raiz de 2. O gabarito aqui pra gente, ó, letrinha B, essa 8ª questão. Tá? Questãozinha clássica da Unifor. Caiu já uma bem parecida, com a mesma ideia, que era quadrado também. Tô trazendo aqui uma suposição, uma aposta. Vai que eles repitam, né? Esse tipo de questão. Então, fica aí para vocês a sugestão. A revisãozinha aí. Vamos lá, próxima questão. Outra aposta minha para geometria plana, é essa parte de inscrito e circunscrito. Trouxe aqui uma questão clássica também. Vai dizer o seguinte, aproveite e reviso com vocês, tá? Essa partezinha. A organização de uma feira de cultura pop deseja confeccionar botões circulares com o símbolo das Relíquias da Morte apresentado nos livros de Harry Potter para distribuir aos participantes da feira. E ele colocou aí o seguinte, ó. O símbolo apresentado nos livros é composto de um triângulo equilátero circunscrito a uma circunferência, com uma das suas alturas conforme a imagem a seguir. Então ele está dizendo o seguinte, eu tenho um triângulo, e esse triângulo ele é circunscrito à circunferência, ou seja, significa o quê? Circunscrito é por fora da circunferência. Tá vendo aqui? É o triângulo por fora.
Aí eu faço aqui o pontinho. E aí você vai anotar aqui as dicas, tá? Toda vez que quando você tem um triângulo dentro de um círculo dentro do triângulo, independente da situação, o pedaço maior, ele sempre vai ser 2/3 da altura total. E o pedacinho menor, isso aqui, ó, sempre vai ser 1/3 da altura. Lembrando, fórmula da altura do triângulo equilátero. A altura do equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então, essa altura precisa do lado, ou vice-versa. O lado precisa da altura. Outra anotaçãozinha que você vai fazer é sempre o pedaço maior, ele é o dobro do menor. Então, se esse pedacinho aqui fosse 5, o grandão é 10. E vice-versa, tá bom? Um é a metade do outro, ou um é o dobro do outro. Aí nessa questão ele vai dizer, ó, os botos terão tamanho de raio de 4 centímetros de altura. 4 centímetros de raio, desculpa. 4 centímetros é o raio. Então, isso aqui é 4. Ó. Que o raio aqui, dá para ver claramente que isso aqui é o raio, né? Essa medidazinha pequena. Aí, como eu disse, se isso aqui é 4, esse pedacinho aqui tem que ser o dobro. Dobro do 4, 8. Então, eu já sei que a minha altura é 12, que é justamente o 4 mais o 8. Com isso, eu consigo achar o lado desse triângulo. Porque a pergunta é exatamente essa, ó. Qual será a medida do lado do triângulo equilátero? Ele quer saber quem é esse L aqui, ó. Meio pelos extremos, L raiz de 3 é igual a 2 vezes 12, 24. Passa para o outro lado dividindo. Assim. Racionaliza. Racionaliza aqui em cima. Embaixo. A gente obtém como resposta 24 raiz de 3 sobre 3. Que divide 24 por 3 vai dar 8 raiz de 3. Então, 8 raiz de 3. Gabarito aqui pra gente é a letra E. Só que atenção, ó. Letra E. Deixa eu ver se... Pera aí, né? Vamos ver se a letra E mesmo. Coloquei aqui, mas... Vamos ver. Deixa eu ler a perguntinha. De novo. Os botos terão... Deixa eu só ver aqui de novo, né? Os botos, ó. A organização de uma feira de cultura pop de colecionar botos com símbolo na Relíquia da Morte apresentado. Deixa eu ver se tá certo aí, se bate direitinho com o que eu fiz, né? Porque como é um dentro do outro, ele pode perguntar alguma coisa extra, né? Os botos terão circulares apresentados, né? O símbolo apresentado é composto de um triângulo equilátero circunscrito, certo? A altura tá ok. Os botos terão 4. Terão raio 4. Entendi. E serão confeccionados no mesmo... no tamanho do círculo circunscrito. Opa, entendi, ó. Ele disse que vai ter um círculo aqui, ó, por fora, circunscrito por fora, né, ó, ao símbolo da Relíquia da Morte. E o símbolo é justamente esse triângulo. Aí ele quer saber, deixa eu ver aqui agora, qual seria a medida do lado do triângulo equilátero dos botos. Não, tá certo mesmo. É só isso mesmo. Independente de ter um círculo, a pergunta não é sobre o círculo maior, a pergunta é sobre o lado do triângulo. Ah, tá certo mesmo. Gabarito aqui, ó. Letrinha é 8 raiz de 3. Tá? Eu tava pensando que tinha mais alguma coisa, mas não tem não. Era só isso mesmo. Certo? Fez aqui divisãozinha, morreu. Questão 10. Vamos lá. Cilindro, geometria espacial. Gente, para geometria espacial, tem que saber as formulazinhas, tá? Deixa eu aparecer aqui de novo aqui para vocês. Tem que saber as formulazinhas. E normalmente a Unifor cobra volume. Então é volume de cilindro, ou volume de paralelepípedo, ou volume de pirâmide. Pega essas dicasinhas. Cone também já caiu, né? Enfim, olha essa questão que eu trouxe aí para vocês. Uma questão sobre cilindros. Ele vai dizer o seguinte, ó. Uma empresa possui 2 modelos de embalagens cilíndricas para um certo tipo de medicamento, sendo a embalagem mais alta usada para o modelo tradicional, a mais baixa para o genérico, o que auxilia na diferenciação por parte dos usuários. Além disso, os rótulos são de cores diferentes. Aí os dois pintados aí para vocês. Os 2 modelos com as alturas e diâmetros adotados estão apresentados na tabela a seguir, na imagem a seguir, né? Tá aí os dois. E ele diz: o setor responsável pela impressão dos rótulos como parte da determinação dos custos calculou a diferença entre áreas laterais, diferença, subtração,
das áreas laterais das embalagens de medicamentos tradicional e do medicamento genérico. Considerei o 3 como valor aproximado para π. E a pergunta é qual é o módulo da diferença em centímetros quadrados entre as áreas laterais dos dois. Então ele quer saber a diferença de um para o outro. Gente, ó, a área lateral de cilindro é 2πrh. Tá bom? Então, botar assim, ó. Área lateral 1. 2 vezes o π vezes o raio. Aqui, ó, o 8 é o diâmetro. Raio é 4. A altura do primeiro, 20. Aqui, ó, direitinho. Bom? Então vai ficar 6 vezes 4, 24. 24 vezes 20, 480. Tá? 480. Agora, o segundo, a área lateral do segundo, vamos aqui colocar. Área lateral 2. 2 vezes π vezes o raio aqui, ó, 5, vezes a altura aqui, ó, 15. Certo? Aqui 10, 30. 30 vezes 15, 450. Ele queria a diferença entre um e o outro, né? Então a diferença de 30 unidades. Então o gabarito aqui pra gente é a letrinha C. Mas, aproveitando aqui a situação, toda vez que vocês pegarem, aqui eu fiz uma questão de área lateral, né? Mas pode ser volume. Aproveitando para revisar volume. Volume de cilindro é πr ao quadrado vezes h. Tá? Área da base vezes a altura. Anota isso aí que se cair cilindro, o esquema é esse. Aproveitando aqui, ó, já que eu estou fazendo a revisão, se for pirâmide, área da base vezes a altura dividido para 3. Se for esfera, é 4 πr ao cubo sobre 3. Certo? As 3 formulazinhas aí dentro do padrão possível, né, de ser cobrado na prova da Unifor. Tá? Vamos lá, gente. Partes finais, a gente vai para questão 11. Tá? Questãozinha 11. Traz o seguinte enunciado. Ó. Em um cinema, durante o período de férias, se o número de pessoas em uma sessão for 150, o preço cobrado por ele é R$15. Se for 150 pessoas, o preço é R$15. Se o número de espectadores aumentar em 5 pessoas, toda vez que eu aumento 5, e não é somente 5, é de 5 em 5, então é proporcional a 5. Ó, 5x, 5 vezes mais. Se eu aumentar 5 vezes mais, o preço do ingresso será reduzido em R$1. Então ele perde R$1, 1x. Natan, preço, pessoas. Aqui a gente tem o que nós chamamos de receita. Receita é o quê? Pessoas, quantidade, vezes o preço. Questão clássica da Unifor trabalhar com isso. Aumenta isso, diminui aquilo. Se eu baixar o preço, aumenta as pessoas. E se eu aumentar o preço, diminui as pessoas. Clássica questão. Aí vamos lá, continuando. Em oposição, o contrário também serve, né? Se ele diminui 5 pessoas, significa que ele aumentou R$1. Não precisa escrever de novo? Não, porque significa a mesma coisa. Eu diminuir x e aumentar 5 é a mesma coisa de eu aumentar x e diminuir 5. Dá na mesma. Nesse contexto, R é a arrecadação. Eu estou falando, ó, é a receita, o R. Arrecadação, outro nome para arrecadação, além de receita, arrecadação, faturamento. Quanto é que ele faturou? Tudo é a mesma coisa, tá? E P é o preço do ingresso. O preço está aqui, ó. Vamos lá, vou escrever aqui, ó. P é o preço. 15 menos X. Qual é, então? É possível deduzir que uma lei de formação que relacione aí a receita com o Pzinho. Do jeito que está aqui, ó, eu estou relacionando a receita com o X. Se eu fizer aqui chuveirinho. Ele não quer que fique X, ele quer que fique P. Então, o que a gente vai fazer? Vou isolar o X e substituir assim, ó. Fiz só isso aqui, ó. Passei o X para cá e o P veio para cá. Ficou assim, ó. Aí eu vou pegar e substituir aqui, ó. Aqui e aqui. Tá bom? Natan, por quê? Porque ele tá pedindo. Ele quer que fique desse jeito. Vai ficar, ó, 150 mais 5 vezes o X. Quem é X? 15 menos P. Esse é esse parênteses aqui. Vezes, segundo, 15 menos isso aqui.
Então vai ficar menos 15. E menos com esse menos vai ficar mais P. E tudo isso igual a R, que é a receita. Ah, tá, aqui morreu, ó, 15 com 15. Aqui, ó, chuveirinho. Então vai ficar, ó, 150 mais 5 vezes 15. Vai ficar 75. Menos 5P. Isso aqui tudo vezes P. Ficou só isso aqui, né? Isso aqui igual a R. Beleza? Nota comigo que fora do parênteses, ó, todos os itens aqui, ele não deixou só o P lá fora, não. Ele colocou em evidência. Então, eu tô vendo aqui que tudo é múltiplo de 5, né? Então, vamos deixar, ó, 5 em evidência. Quando eu faço isso, vou botar aqui o R aqui desse lado aqui, ó. 5 em evidência. Isso aqui ia ficar 225. É a mesma coisa de multiplicar por 45. Mesma coisa. E aqui vai ficar, aqui era 5P, né? Já que a gente está multiplicandozinho aqui, então aqui vai ficar só o Pzinho. Bom? Então, 45 menos P, tá aqui no meu item C, ó. Essa função tá certinho. 5P, tá aqui, item E, desculpa. Item E, ó. 5P, multiplicando 45 e multiplicando menos P. Tá? Coloquei em evidência para ter o que ele queria. Questão muito boa, envolvendo aí um assunto muito cobrado na prova da Unifor. 12. Trouxe outra, do mesmo estilo, ó. Só que aqui envolve outra coisinha a mais, ó. O proprietário de um veleiro com capacidade para 90 passageiros, vou botar assim, ó, pessoas, 90. Faz com a sua embarcação, passeios pela orla de uma cidade brasileira, ele percebe que quando cobra R$40, preço, R$40. Embarca 60 passageiros. Opa, vamos aqui apagar, né? O 90 era o total, mas na hora da pergunta, ele não falou sobre 90, né? Ele embarca 60. Aqui, ó. Quando ele cobra R$40, 60 pessoas. E são vendidos 2 ingressos a menos, ou seja, ele perde 2 pessoas toda vez quando ele aumenta R$1 no preço cobrado. Então, quando ele aumenta aqui, ó, 1x. E o contrário também, quando ele baixa R$1, ele aumenta 2. Então, basicamente a mesma coisa. Aqui nós temos a função, multiplicando, né? A função receita. Vamos lá. Qual é a pergunta? O número de passageiros. Quer saber quantas pessoas? Ó. Pergunta sobre as pessoas. Quantas pessoas o proprietário dessa embarcação vai ter para a maior arrecadação possível? Então, o que eu vou fazer? Ó? Se eu quero a maior arrecadação possível, deixa eu fazer chuveirinho aqui, ó. R em função do X. Chuveirinho. 2.400. 60 vezes X. 60x. Aqui, ó. Menos 80x. Aqui, ó. Menos 2x ao quadrado. Ajeitando e organizando. Menos 2x ao quadrado na frente. Esse com esse, ó. Menos 20x. E o 2.400 lá no final. Certo? Deixei aqui já um ponto para vocês verem. Vou pegar aqui para facilitar. E eu vou... Na realidade, eu posso deixar assim. Por quê? Olha a pergunta. Ó. Qual é o número de passageiros? Se eu quero o número de pessoas, eu preciso do X, né? E esse X aqui me garante a maior arrecadação possível. Então, esse X aí não é um X qualquer. Quando eu quero uma equação... Quando eu tenho, na realidade, uma equação do segundo grau, a gente tem a equação do segundo grau aqui, ó, com A negativo, ela tem a concavidade para baixo. Então, essa concavidade para baixo, ela define para mim um X máximo e um Y máximo. O X aqui é justamente em relação à quantidade de pessoas a menos para cada relação com preço. E o meu Y está fazendo referência à receita. Se a pergunta fosse quem é a receita máxima, era Y do vértice. Mas como a pergunta é sobre o número de passageiros, é o X do vértice. Até porque eu posso garantir que é o X ou o Y. Ele citou aqui a palavrinha maior, máximo. Máximo se refere aos vértices, ou X ou Y, tá bom? Então, nesse caso aqui, é o X do vértice. Qual é a fórmula? Menos B sobre 2A.
Então vai ficar menos o B, ó, sobre 2 vezes o A, que é menos 2. Então aqui vai ficar 20 dividido para 4 é 5. O X é 5. Olha para os itens, Natan não tem 5. É porque a pergunta não é sobre o desconto, a pergunta é sobre a quantidade de pessoas. Tá certo? Em relação a isso, você tinha que se ligar aqui, tá bom? Então, quando eu faço isso aqui, deixa eu só ajeitar aqui, né? Ó, menos B, tá aqui mais. Aqui dá mais, né? Aqui dá mais e aqui dá menos. Então aqui é menos 5, na realidade. Então, como ele quer as pessoas, então o foco aqui nas pessoas, ó. Quando você substituir, vai ficar o quê? Vai ficar 60 menos 2 vezes o x. Quem é o x? Menos 5. Menos com menos mais. 60 mais 10. 70 pessoas. Gabarito aqui pra gente, ó, letrinha C. Tá? É o total de passageiros que vai oferecer para ele o máximo de arrecadação baseado nesse exemplo que ele deu aí. Clássica questãozinha também da prova da Unifor, trazendo essa ideia de reduções voltados para o vértice de uma parábola. Tá? Questão 13. Estamos aqui finalizando aqui já, né? 15 questões. Questão 13, ó. Uma fábrica de produtos químicos armazena um determinado reagente cuja massa sofre redução a cada hora devido à evaporação controlada. A quantidade do produto restante, ó, quantidade do produto restante em gramas, no instante T em horas, após o início, é modelada pela expressão. Aqui, né, ó. Em função de T igual a 240 vezes 1 meio elevado a T. Após certo tempo, o responsável pelo controle verifica que restam exatamente, ó, 30 gramas. Se a função diz o que resta e chegou um momento que só tem 30, então esse valorzinho aqui, ó, é 30. É o valorzinho final. Lembrando, sempre numa função exponencial, aqui é o final, aqui é o inicial, e aqui, ó, essa constante aqui que tem a potência, é sempre o que está acontecendo proporcionalmente. Proporcionalmente. Nesse caso aqui, ó, metade. E está se reduzindo pela metade. Metade, metade, metade. Aí a pergunta é justamente essa. Ó, chegou um momento que só tem 30, restou 30. Então, quanto tempo passou? Ó, 240 vezes 1 meio elevado a t aqui, ó. É esse tzinho que ele está indo atrás. Passar o 240 para o outro lado, fica assim, ó. Certo? Corta, corta. E aqui, ó, 1 meio elevado a t. Certo? Atenção para um detalhezinho importante aqui, ó. Se eu tenho aqui 3 sobre 24, né? Que se eu simplificar aqui, vai ficar 1 oitavo. Aí eu fico assim, ó. Natan, quem é esse númerozinho t que 1 meio elevado a ele dá 1 oitavo? Ah, Natan, é 3. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Isso aqui é 1 sobre 8. Então, 3 horas. O que eu queria chamar a atenção de vocês era que, caso não tivesse uma relação entre elas, você teria que ser obrigado a fazer por logaritmo. Tá? Só um adendo aqui nessa questão, mas não foi necessário porque aqui desenrolou tranquilamente. Tá bom? Passa para o outro lado, dividindo, faz a fatoração, tudo bonitinho aí, chega na conclusão final. 14. Uma questão aí envolvendo trigonometria. Na última prova da Unifor, a gente trouxe uma questão sobre trigonometria, né? A prova 2025.2. Sim, 2025.2 trouxe. E aqui trouxe para fazer aqui uma aposta, né? Vai que, né? Mais uma suposição. Treinem, revisem aqui, né? Olha a 14, ele vai dizer, ó, segundo o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas, ora é escasso, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos. Informaçãozinha importante aqui, ó. Quando é escasso, o preço está elevado. Quando é abundante, é porque o preço está mais baixo. Prosseguindo, vamos lá. Diz que depois. A partir de uma série histórica, observou que o preço P, isso aqui é o preço, esse preço,
em reais do quilograma de um certo produto pode ser descrito por essa função. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, ó. Π sobre 6 é o C e menos π sobre 6 é o D. Lembrando que a função trigonométrica aí aparecendo. Em que x representa o mês do ano. X1 é janeiro, x2 é fevereiro e assim sucessivamente. Qual vai ser o mês, na safra, o mês de produção máxima desse produto? Ó, se a produção é máxima, se essa produção é máxima, significa ó, que ela está abundante. Se ela está abundante, é porque os preços estão mais baixos. Se o preço está mais baixo, esse preço aqui tem que ser mínimo. Aí vamos lá, gente. Revisãozinha aqui de trigonometria. Uma função seno ou cosseno, ela pode ter máximo e mínimo sendo 1 ou menos 1. Máximo 1, mínimo menos 1. Se eu já sei que nessa questão aqui tem que ser mínimo, obrigatório tem que ser mínimo, não necessariamente o fato de ser mínimo tem que ser menos 1. Por quê? Porque depende da função. Depende da equação. Nesse caso aqui vai ser. Por quê? Ó? Pensa comigo. Ó. Vou dar aqui até uma revisãozinha para vocês. Ó. Se ele perguntasse qual é o preço máximo, tu ia substituir isso aqui tudo, ó, por 1 e depois por menos 1. Quando eu substituo por 1, fica assim, ó, 8 mais 5 vezes 1. Isso aqui dá 13. E quando eu substituo por menos 1, vai ficar assim, ó. 8 mais 5 vezes menos 1. Isso aqui dá R$3. Nota que quando eu fiz com o 1, deu 13. Quando eu fiz com menos 1, deu 3. Ou seja, quando eu testei o 1, deu maior, né? 13 é maior do que 3. Quando eu testei o menos 1, deu 3. Então, nesse caso específico aqui, o menos 1 realmente vai oferecer o mínimo do preço. E o mais 1 vai utilizar o máximo. Então, nessa questão aqui, o 1 e o menos 1 se aplicou perfeitamente. Por que eu chamo a atenção? Porque se no lugar desse mais aqui, ó, fosse um menos, aqui em cima ia ficar 8 menos 5, que daria 3. E aqui embaixo, menos com menos ia dar mais, e aí sim apareceu o 13. Então, nesse caso aí, o menos 1 ia dar o máximo e o 1 ia dar o mínimo. Conclusão, na dúvida, testa os dois. Testa os dois e verifica qual deles vai dar o máximo ou o mínimo. Então, deu o mínimo no menos 1 mesmo. Então, pronto. Então, eu posso usar sim cosseno menos 1, nesse caso aqui. E a pergunta é justamente o quê? Qual é o mês? Se isso aqui, ó, vou até apagar essas informações, vou deixar só aqui o que eu queria. É isso aqui. Se obrigatoriamente o menos 1 oferecer o preço mínimo, e a pergunta é quem é o x, então isso aqui, que é a partezinha do cosseno, obrigatoriamente, um cosseno de πx menos π sobre 6 tem que ser igual a menos 1. Foi justamente quando eu substituí tudo por menos 1. E onde é que o cosseno é menos 1? Aí, de novo, ciclo trigonométrico. Cosseno é deitado. Onde é que o cosseno é menos 1? Aqui. Porque aqui é 1. Lá no seno, lá em cima, é 1. Lá embaixo é menos 1. Como ele quer cosseno menos 1, obrigatoriamente vai ser nessa pontinha aqui. E que ângulo é aqui? 180 graus. Então, eu posso afirmar que isso aqui, ó, é 180. Ou seja, πx menos π sobre 6 é igual a 180. Só que a gente não coloca em graus, a gente coloca em radiano. 180 é como em radiano? Π. Tá bom? Porque 2π é 360. Meio pelos extremos vai ficar πx menos π é igual, multiplica aqui, ó, 6π. Então, divide tudo por π, vai ficar x, 1 e 6. Dividir tudo por π, porque eu quero descobrir o x. A pergunta é quem é o mês. Passo menos 1 para lá, x é igual a 7. Qual o mês? Julho. Posso fazer isso aí que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então, questãozinha aí envolvendo trigonometria aí para vocês. Espero que vocês tenham entendido a lógica. Fiz um pequeno resuminho aqui, né, para ver se facilitava mais ainda para vocês. Última,
trago aqui para vocês uma questão de porcentagem, mais uma aumento percentual com gráfico. Vocês vão pegar questões com gráficos. E normalmente, gente, chama a atenção de vocês, normalmente vai trazer a ideia de gráficos com números muito quebrados ou números muito grandes. Já vai logo se acostumando com essa ideia de que você vai perder tempo. Só que é o tipo de questão que você dá para resolver se você tiver paciência. É só ter a paciência. Eu venho aqui só com a dica. Ele quer saber aqui, ó, textuzão, grandão. Olha a pergunta, ó. Ele quer saber quanto foi o aumento percentual de setembro de 2020. Tá aqui, ó, setembro de 2020. Vou até anotar aqui, 12.814. Abril de 2020, tá aqui abril de 2020, ó. Antes era 4.078, passou para 12.814. Usa aquela técnica que eu mostrei para vocês, ó. Daqui para cá é praticamente o triplo, né? Praticamente o triplo. Ou o triplo, ou faltando um pouquinho pro triplo. Então, se obrigatoriamente ele triplicou, significa que esse aumento foi de quantos por cento? 300%? Não. Se eu faço o dobro, se o dobro é 100%, o triplo é justamente um aumento de 200%. Qual o único item que tem 200%? Ó, letra B. Óbvio que é mais que 200, porque eu não estou utilizando os números exatos, né? Eu estou fechando aqui só o 4.000 e aqui o 12.000. Letra B, a resposta aí dessa questão. Tá certo? Gente, ó, fiz questão de resolver aqui com vocês as questõezinhas aqui desse material da Unifor. São minhas apostas para a prova. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham revisado. E principal, chamar a atenção de vocês para algumas coisinhas que eu acabei não comentando, né? Deixa eu abrir aqui só um espaço. Aproveitar esse espaçozinho aqui, né? Para dar aqui mais algumas dicasinhas. Eu sempre gosto de reservar os últimos 3, 4 minutinhos do meu material para dar uma revisada aqui em assuntos que podem vir a ser cobrados nessa prova. Lembrando, estou fazendo aqui a revisão para a prova de 2026.1 da Unifor. Tá tudo baseado nisso. Tá certo? Chamo a atenção de vocês para... A gente falou sobre regra de 3, proporcionalidade, diretamente, inversamente. Toda essa partezinha a gente trabalhou aqui. Então, isso tá garantido. Tá na prova, dá para desenrolar. Porcentagem, né? A gente trabalhou também tranquilamente. Outra parte que eu não coloquei aqui, mas é parte de função do primeiro grau. Então, vocês podem ter questõezinhas, né, de função do primeiro grau, AX mais B. Lembrando que o B aqui é o valor fixo. O A aqui é o valor variável, que depende, né, do X. Então, eu posso ter questõezinhas envolvendo essa partezinha. Chama a atenção de vocês para PA, né? Pega a formulazinha da soma de termos de uma PA, A1 mais AN, vezes N, dividido para 2. Ele pode dar algum total lá e pedir, ele quer saber, eliminar uma sequência que é uma PA, né? Aumentando de forma constante. Ele pergunta algo relacionado ao total, ou então a quantidade, né, que cabe dentro daquele espaço, né? Lembrando que a formulazinha AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A gente tem aqui também a formulazinha de PA. PG acho meio difícil, mas enfim. Eu estou aqui apenas supondo. Também não adianta falar tudo e dizer, coloquei tudo. Óbvio, né? Se eu falo tudo, tudo vai cair, né? Alguma coisa eu falo. Aqui eu estou focando naquilo que mais tem caído nos últimos anos. Não cai mais PA do que PG. Pode ser que caia PG, mas enfim. Estou supondo aqui que seja PA. Outra coisa que eu chamo a atenção para vocês, já falei sobre geometria, né? Volumes e tudo mais. A área de triângulo equilátero. Não esquece, né? A área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se for um hexágono, a área do hexágono regular, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Não fiz nenhuma questão aqui envolvendo triângulos, retângulos principalmente. Mas não se esqueçam no triângulo 30, 60 e 90, né? Que é L, 2L e L raiz de 3. Ou até do triângulo 45, 45, 45, 45, que é um triângulo isósceles, né? L, L, L raiz de 2. Uma atenção aqui também para esses triângulos que podem vir a aparecer na prova. Deixa eu ver o que mais aqui. Logaritmo, normalmente é uma questãozinha, né? Eu acredito que dentro do universo de questão, estatística, né? Dá uma revisadazinha em mediana, média e mediana, tá?
Unifor normalmente pode chamar a atenção de vocês em relação a esse assunto, né? Mediana, coloque em ordem, pega e coloque em ordem, depois pega os elementos que estão no meio, questãozinha clássica, bem parecida inclusive com questões que já caíram no Enem, tá? Assim, no geral, gente, é isso, tá? Eu vou finalizar aqui, porque eu acredito que é muita informação, mas dentro daquilo que a gente imagina, dentro daquilo que eu creio que possa vir cair na prova, fica dentro dessa realidade aí que eu tô trazendo aqui para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham pegado bem direitinho tudo que eu expliquei, e é isso que eu coloco aqui para vocês como apostas para minha prova da Unifor. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Cheiro Natazinho, boa prova aí para vocês.